Olá pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Eu realmente espero que sim. Meu nome é André Torres e hoje eu vou falar sobre prontuários de atendimentos psicológicos. Nos últimos dias, nós tivemos uma notícia que algumas pessoas consideraram perturbadora para os serviços de atendimento psicológico. Mas eu gostaria de fazer o meu comentário aqui. A notícia que eu vi na BBC Brasil é sobre uma rede de clínicas de psicologia da Finlândia que teve o seu sistema de prontuários hackeado. E a identificação e os relatórios dos seus clientes produzidos pelos psicólogos que trabalham nessa rede, na franquia, foi acessado. Desde então, algumas pessoas começaram a ser contactadas pelos hackers, né? E a serem chantageadas pelos invasores. Então as pessoas pediam dinheiro para não divulgar a identidade, a intimidade, tudo que elas contaram em sessão para os psicólogos e que foi hackeado pelos invasores. E começaram a pedir um resgate em dinheiro, obviamente, para essas pessoas, né? O evento foi tão impactante para o país que chegou a envolver o governo finlandês. É claro, isso é muito preocupante. Saber que existe essa possibilidade, saber que hoje a nossa vida é toda informatizada, é muito difícil a gente conviver com isso, né? Eu mesmo e a minha equipe, nós utilizamos um sistema informatizado online de registro de prontuários, de controle de sessões, de cadastramento de clientes, que é o Psychomanager, que inclusive tem ajudado muito no nosso trabalho. Mas existe uma questão, né? Eles afirmam, é claro, que tem um sistema seguro, e eu realmente acredito nisso, eu passo essa confiança para a minha equipe. Mas tem um porém, não se iludam com ferramentas, não se iludam com sistemas. Isso são apenas formas de trabalhar. O que realmente importa, o que faz diferença, o que nada substitui é um profissional qualificado. E eu vou pedir agora para vocês darem um like no nosso vídeo, compartilharem, se inscreverem no canal, né? Ativarem aí as notificações para receber nossas atualizações e também deixar o seu comentário aqui para futuros vídeos que vocês queiram ver, que vocês querem ouvir a minha opinião a respeito desses temas, né? Então, por favor, deixe aqui nos comentários. Voltando ao nosso tema principal, o importante é ter um profissional qualificado mais do que ter uma ferramenta segura. Por quê? Né? Nós não precisamos demonizar a tecnologia. O grande problema não é a tecnologia. Assim como hoje um hacker pode invadir um sistema informatizado, né, puxar informações, chantagear as pessoas, eles podem invadir uma sala, tirar fotos de prontuários, ou no intervalo de sessão, quando distraem o psicólogo, obrigam ele a sair da sala, ou invadem de madrugada um consultório para poder copiar prontuários. Existem registros sobre isso, mas algumas décadas atrás. Isso já aconteceu, não é uma novidade. A novidade é que agora é informatizado, você pode ter acesso a mais dados. Então, a questão não é a tecnologia, gente. A questão é a segurança que o profissional pode proporcionar a você. O que eu sempre faço nos meus registros e oriento meus alunos e a minha equipe a fazer é não quebrar o sigilo nos registros. Então, nas evoluções que a gente faz, sejam elas físicas, sejam elas informatizadas, que é como a gente faz, não há quebra de sigilo. Ninguém gosta de ser exposto, eu também não quero expor ninguém. Mas eu posso afirmar que se um dia acontecer isso com a gente, com a equipe da Torres Psicologia, nós não vamos ter a possibilidade de chantagem. Por quê?
porque não há a quebra de sigilo no registro da evolução, né? Eu realmente espero que isso não aconteça, tá, gente? Invadir um sistema já é um crime, tá? E as pessoas precisam ser denunciadas, obviamente. Existe lei sobre isso, né? Mas existem outras situações, se a gente parar de pensar só na invasão de um sistema, que a invasão já é um crime, como eu disse, nós temos outras situações em que pode haver quebra de sigilo sem que seja tão aventada como foi esse caso, né? Por exemplo, isso não fica óbvio, mas, por exemplo, quando o psicólogo, a psicóloga trabalham em equipe, pode ser num hospital, pode ser numa instituição social, uma instituição escolar, uma clínica escola, uma clínica multiprofissional que tem o mesmo sistema de prontuários. O prontuário ele é compartilhado entre diferentes profissionais, não só psicólogos, médicos, assistentes sociais, pedagogos, educadores, fisioterapeutas e tantos outros quanto fizerem parte daquela equipe. E como é que eu faço? Se eu me comprometi a manter o sigilo com a pessoa e ao mesmo tempo eu sou obrigado a manter o prontuário dividido com outros profissionais, né? Como é que eu faço para não revelar isso para os outros membros da equipe? Ninguém precisa invadir sistema, não precisa abrir fechadura para isso, né? Se eu não for um profissional cuidadoso, se eu não tiver uma orientação para fazer as evoluções desse prontuário, eu sempre estou colocando o meu cliente em risco, independente de hackers. A diferença está na forma de fazer o registro. O registro é obrigatório, a gente precisa fazer. Todos os psicólogos e psicólogas precisam registrar. É uma resolução antiga do Conselho, já de 2009, mas segundo as orientações para o trabalho em equipe, eu tenho que sempre pensar num mundo complexo, tecnológico, um mundo em que as pessoas vão ter acesso às informações. O Código de Ética Profissional ele vai falar sobre o compartilhamento das informações, né? Mas só as informações que são relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as recebeu de preservar o sigilo. Isso eu tirei do site do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Então, nós precisamos também fazer o registro da nossa atuação. O que é que nós fizemos, né? O que nós, e como nós intervimos naquele caso. Também nós precisamos deixar isso registrado. Quais foram as atitudes do terapeuta. Agora, uma outra situação importante em que o sigilo geralmente pode ser quebrado. A gente precisa tomar muito cuidado. Quando você atende crianças e adolescentes, né, e precisa fazer uma devolutiva aos pais. O que é uma devolutiva? Você precisa prestar contas, dizer como está o andamento das sessões, se a criança vem evoluindo, quais são as questões que ela traz, né? Então, isso é frequente, isso é comum. Inclusive, nós explicamos às crianças e adolescentes que atendemos a necessidade da devolutiva. Que se nós não intervirmos com os pais, nada vai mudar para as crianças e adolescentes. Não adianta você ficar brigando com os galhos se a questão está no tronco, como já diria Raul Seixas. Então, quando nós fazemos uma devolutiva aos pais de crianças e adolescentes, nós precisamos tomar esse cuidado. Nós nunca vamos contar o que a criança ou adolescente contou ou contaram para nós. Nós vamos contar as nossas impressões do atendimento, o que a gente pensa a respeito das atitudes e não as atitudes, o que a gente abstrai, interpreta sobre a fala e não a fala. Pois é, então a questão da quebra de sigilo não está só na tecnologia, ela está presente em muitos outros momentos dos atendimentos, né? Os detalhes dos casos, voltando a falar do registro escrito,
que foi o início, o grande problema dessa questão, os detalhes dos casos, que costumam ser as coisas mais constrangedoras, né, as coisas que mais denunciam e que os clientes nos contam, quando sabem que estão garantidos sob sigilo profissional, eles nos contam. Esses detalhes não precisam ser registrados em lugar nenhum, a não ser na memória do psicólogo, da psicóloga. Por isso que eu costumo fazer, e eu oriento também a ser feito o registro da evolução do caso através de tópicos vagos, que não quebram sigilo nunca. Eles permitem que as informações sejam resgatadas pela memória do profissional e que indicações técnicas sejam feitas à equipe, a outros profissionais. Elas são compreendidas, mas não são totalmente expostas. Quem estuda fenomenologia já tem o hábito de fazer isso, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, alguém vem no meu consultório e me conta uma coisa que seria super constrangedora se fosse revelada, assim, um conflito no seu relacionamento pessoal, no casamento, no namoro. Eu não preciso dizer qual é o conflito. Eu já ouvi isso, mas não preciso escrever isso. Em vez de eu registrar, ele não consegue ficar sem trair a esposa. Imagina se um hacker pega isso. Chantagem. Em vez de eu escrever, ela está tendo um caso com o vizinho. Imagina se um hacker ou se alguém que invade o consultório pega isso. Chantagem. Mas o que eu vou registrar como um profissional ético, como um profissional preocupado em não expor o sigilo do meu cliente? Eu vou colocar um tópico, relacionamento. Depois, numa linha abaixo, conflito. Depois, eu ponho uma observação entre parênteses, eu ponho em negrito para lembrar de olhar, porque pode ser um comentário que eu faça para a pessoa ou não, só uma reflexão minha. Eu escrevo assim: humor rebaixado, angústia de liberdade, moral. Ponto. E fecha parênteses. Se alguém vazar esses registros, gente, essas 3 linhas, não tem como chantagear. Elas vão representar um monte de pessoas. Elas são temas que são existenciais, que fazem parte da vida de um monte de gente. Mas quando eu, que atendo essa pessoa, acesso esse prontuário, estou com a pessoa na minha frente e leio essas indicações, eu tenho total competência de me lembrar de todo o caso dessa pessoa. Assim como essas anotações entre parênteses são capazes de expor para outros membros da equipe, para um médico, para um educador, que aquela pessoa está em risco de depressão, sem precisar expor qualquer detalhe pessoal e significativo da vida dela, né? Então, se um hacker invadisse essas informações, se alguém entrasse, olhasse a pasta, tirasse uma foto, não ia conseguir nada demais, não ia descobrir nada demais. As anotações de estudo de caso, às vezes são feitas, né, durante supervisão. Eu faço aqui numa prancheta ainda de papel e caneta, porque é muito mais rápido para desenvolver o raciocínio, não tem quebra de sigilo também. Em alguns casos, quando eu atendo alguém e preciso fazer o registro em papel e caneta, isso é arquivado fisicamente no armário com chave, tem um risco, mas não tem quebra de sigilo, né, ao mesmo tempo. Mas se for uma supervisão, por exemplo, que eu usei esse papel para desenvolver o meu pensamento e orientar o outro psicólogo, imediatamente eu destruo esse papel. Eu tenho uma fragmentadora de papel que pica em pedacinhos que não é possível mais emendar, né? Eles são completamente fragmentados, misturados com outros e fica simplesmente inviável, né, restaurar esse documento. O perigo existe, o perigo sempre existiu e perigo sempre existirá. Por isso, gente, não adianta confiar apenas
numa ferramenta. Você tem que ter sempre um profissional de confiança, qualificado, preparado, atualizado. Então, até a próxima, a gente se vê. Espero que vocês comentem aqui, deixem sua opinião, deixem sua sugestão para os próximos vídeos, dá um like no canal, compartilha com seu amigo, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações, tá legal? Até a próxima, gente. Valeu!